Oi, Cris. Boa noite, professora. Boa noite. Meu computador tá tão lento que eu tô me esquecendo assim de. Se eu soubesse que eu fosse dar tanta aula online. Boa noite, Boa noite. Tudo bem? Jorge.
2 minutinhos a gente começa. Estou aproveitando e botando lá o que eu me esqueci de botar sábado. Olá, pessoal. Não consegui botar ainda, mas meu computador está bem Olá. dado. Eu queria até abrir. Agora está ainda. Então, pessoal, hoje a gente vai ver o último assunto de conteúdo novo. Estamos na última aula, né? Dias de segunda-feira também. Então, o assunto vai ser bem curto. Ele é baseado, né? Ele é uma continuação, na verdade, do assunto de sequências, né? De pagamentos e recebimentos, sistemas de amortização. E hoje a gente continua, né? Nos sistemas de amortização, mas com um elemento a mais, que é inflação, certo? Lá, na seção 4, quando a gente falou sobre inflação, né, eu falei sobre os diferentes indicadores, desculpa, eu falei dos diferentes indicadores de inflação que existiam, né, o que traz de diferente em cada um desses, né, a diferença dos olhares. Então, se você está no indicador de construção civil, se vai buscar preço de variação de itens da construção civil, né? Se você está no indicador de inflação nacional, é uma referência mundial que você tem que seguir. Se você está numa pesquisa de preços no varejo, você vai buscar as coisas de preço do varejo. Enfim, você vai ter os diversos elementos aí, né, diferentes para cada um dos índices de inflação. O fato é que quando a gente tem empréstimos, né, em sistemas de amortização
empréstimos de longo prazo, por exemplo, empréstimos com mais de 10 anos, né? E considerando ainda que no Brasil a gente viveu um contexto inflacionário muito forte, um passado recente, né? Não tão recente assim, mas quem viveu a década de 80 sabe do que eu estou falando, e quem não viveu já leu essa história, né? De que o Brasil viveu com uma mega inflação durante muitos anos, né? Na década de 70, final da década de 70, início dos anos 80. E isso trouxe muitas questões relacionadas com inflação, que só foram solucionadas em 1994, com a criação do Plano Real, né? Então, toda essa história, né, trouxe na minha visão, o que a gente considera, né, um trauma muito grande com relação à inflação, e qualquer empréstimo no Brasil com prazo superior a 5 anos, provavelmente vai ter uma cláusula dentro desse empréstimo que prevê correções monetárias, certo? Então, o assunto que a gente vai ver agora, né, esse hoje, o último assunto, ele tem a ver exatamente com correção monetária de contratos de longo prazo no Brasil, certo? E ele tem a ver, isso é um assunto bem pequenininho, mas enfim, vai ser um assunto. E o outro assunto vai ser é, empréstimos em moeda estrangeira, né? Considerando aí dólar, real, euro, enfim, outras questões. Alguma dúvida até agora? Podemos ir? Eu estou pegando aqui as planilhas de financiamento que estavam lá na outra aula. Eu estou fazendo isso agora para a gente ver qual é a diferença, né, dos sistemas de amortização, incluindo a correção monetária e excluindo a correção monetária, né? Esse que a gente fez é um que não tem, né, correção monetária, e a gente vai ver só as diferenças agora, incluindo a inflação nessa cláusula, sabendo que geralmente na prática isso no Brasil só funciona com empréstimos com prazos maiores de 5 anos, né? No empréstimo habitacional, por exemplo, pronto, foi, viu? Tá lá o Excel que a gente montou no sábado. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, então nós temos aqui a tabela Price, né? Eu vou apagar aqui alguns elementos da tabela Price que a gente já estão na aula passada, a gente não vai precisar deles. Mas eu quero pegar aqui sistema de amortização francês, parcelas inglês, com cláusula de correção monetária, ou como a gente chama, CM, certo? Então, essas cláusulas de correção monetária, pessoal, para a gente entender como é que elas funcionam, a gente vai precisar supor primeiro que isso aqui é ano, né? Não é mês, porque são empréstimos de longo prazo. E eu vou inserir um elemento aqui, uma coluna, na nossa tabela de financiamento, né? Nosso sistema de amortização, que se chama CM, que é correção monetária, certo? Então, eu queria, do mesmo jeito, né? Apagar esse negócio aqui. Muitas coisas vão ser iguais, mas a gente vai fazer do zero para a gente entender como é que entra a cláusula monetária aí nessa história, certo? Então, você pegou um empréstimo, vou botar aqui 100 mil reais, né? E nesse empréstimo de 100 mil reais, você precisa tem uma cláusula de correção monetária que diz que no ano 1 o seu empréstimo vai ser atualizado por uma taxa, né, de inflação ou por uma correção monetária. Que no primeiro ano, vamos dizer que a inflação deu 3%, no segundo ano a inflação deu 4%, no terceiro ano a inflação deu 5%, no terceiro ano a inflação deu 12,5%, no quarto ano, né? E no quinto ano ela deu 2%. Vamos dar assim.
Todas as questões vão apresentar esses números como dados, certo, pessoal? A inflação vai ser um dado aqui quando a gente está lidando com correção monetária. Então, você pegou um empréstimo de R$100 mil e no primeiro ano da operação, você teve 3% de inflação, certo? Isso significa que o seu R$100 mil, após passar um ano, ele não significa R$100 mil. Ele significa R$100 mil adicionado da inflação de 3%. E, portanto, o saldo devedor deve ser corrigido por essa taxa de inflação. Então, vai ser R$100 mil vezes 1 mais 3%, elevado a 1, né? Como 1 elevado a 1 é 1, o meu saldo devedor, quando eu vou começar a pagar um empréstimo, já é 103, porque tem R$3 mil aqui de correção monetária, que é 3% de 100 mil. Certo? E só agora é que eu vou poder calcular a parcela do empréstimo. Qual é o valor da parcela do empréstimo, galera? Vocês poderiam calcular, por favor? E aí? Ju, qual é o juro, os juros aí? É do mesmo. É 10% a gente estava usando, né? Naquele exemplo anterior é 10%, né? Isso. É o mesmo da outra vez, é professor? Ah, não, mas é 103 mil. Exatamente. Eu fiz a mesma coisa do anterior. 103 mil. Tá trabalhando com 10, né? Isso, 10%. 27 mil, a parcela 27, 171, 14. Maravilha. Agora eu botei em 103, né, professora? 103, exatamente. E aí Ok. você vai colocar um F à morte e vai me dar a parcela de juros da primeira parcela. 10.300. 10.300. 300. E a amortização? Troca, né? Troca X. Exatamente. 16, 871, 14. Muito bem. E aí qual o Recall, saldo? Recall recall, né? PV? 86 mil, 128, 86. Também. Pronto. Perfeito. Aí agora você vai calcular a segunda parcela. Porque, veja, professora, mas você disse que a tabela Price, todas as parcelas são iguais. Eu disse, isso está certo. A princípio. Mas quando há cláusulas de correção monetária, o saldo devedor vai mudando, pessoal. Esse segundo ano, percebam, teve uma inflação de 4%. Então, esse valor do saldo devedor, deixa eu abrir uma coluna aqui. Eu vou botar saldo devedor e saldo devedor mais CM, certo? Só para a gente
Ok? Então, aqui, vamos dizer, o saldo devedor foi R$100.000, mais, aqui, R$100.000, e o saldo devedor mais correção monetária vai ser 103.000 mais 100.000. Maravilha. Então, o saldo devedor daqui deu 86.128,26, tá certíssimo, certo? Só que eu tenho uma correção monetária no segundo ano que foi de 4%. Então, eu preciso adicionar 4% sobre esse saldo devedor. Quanto é que vai dar? R$ 89.574,01. Vai dar 3.445,15, que somados com 86.128 vai dar 89.574,01, corretamente. Professora, você vai poder lembrar, por favor, a fórmula para descobrir a parcela? Sim, vai, vamos agora, né? Vamos fazer agora. Então, você está com saldo devedor de 89 mil. E é por conta disso que você vai ter que calcular novamente a parcela. E para calcular a parcela, você vai usar 89.574,01 CHS-PV, 10I, que é a parcela de juros, né, que é os juros. E quantas parcelas restam para o financiamento? 1, 2, 3, 4. Então, você vai colocar 4N e não mais 5N. Que você vai pagar em 4 vezes a partir de agora. Esse saldo devedor vai ser pago em 4 vezes. Vai dar quanto a parcela? 28.257,98. Isso. Minha deu Quanto de 99,66 juros? centavos. Um F a morte dá quanto? 8.957,40. Troca X com Y. 19.359. Recall PV, né? Recall PV. 70.273,42. Maravilha. Só que no ano 3, vamos ter aí 5% de inflação. Significa que eu vou ter uma correção monetária de 5% do saldo devedor, 70.273,42, que vai dar 3.500. Quanto é que vai ser o meu saldo devedor mais correção monetária? 73.787,09. Perfeito. E agora eu vou fazer novo cálculo da parcela 3. 73.787,09 CHS PV 10 e quantas parcelas nos restam? 1, 2, 3. Quanto é que dá a nova parcela? R$ 29.670,89. Perfeito. Isso. Quanto é os juros? 7.378,71. E a amortização? 22.292,17. Maravilha. Qual é o saldo devedor? 51.494,92. No próximo ano vai ter 2,5% de inflação. Isso significa uma correção monetária no valor de 1.287. E o meu saldo devedor novo vai ser 52.782,29. E aí eu tenho que calcular as duas parcelas, né? A próxima parcela.
52.782,29, CHS, PV, EBV. Quantas parcelas agora? 2N, 2N, 10I. 10I, PMT. Dá quanto? 30.412,65. Quanto de juros? Essa é a morte. 5.278,23. E o saldo e uma amortização? 25.134,42. E o saldo devedor? 27.647,87. E vai sofrer uma correção de 2% no próximo ano. 2% de 27 mil vai dar 552, somados com o saldo devedor, vai dar o saldo devedor corrigido de R$ 28.200,83. Então, a próxima parcela você pode calcular na HP, certo? 28.283 CHS, PV, mas eu vou mostrar um jeito aqui de fazer sem precisar da HP, porque na penúltima parcela, a amortização tem que ser igual ao saldo devedor da parcela anterior. E os juros é 10% sobre o saldo devedor corrigido. A parcela vai ser, portanto, de 31.020. O saldo devedor tem que ser de 0. O saldo devedor corrigido também, assim como a correção monetária. Alguma dúvida? Se tivesse deflação, Ju. Oi? Se tivesse deflação. Mesma coisa. Você teria que colocar aqui menos 3%, que aí ia cair menos 3% nessa história, entende? Tranquilo. Agora, há de se observar as cláusulas, porque tem cláusulas que prevêem inflação e que, no caso de deflação, não vão considerar desconto nenhum. Isso é só uma questão contratual que deve ser observada, certo? Outra coisa, geralmente, pessoal, na parcela que você vai pagar, por exemplo, no extrato do boleto ou no extrato do empréstimo, vai vir exatamente desse jeito, certo? O valor da correção monetária prevista para aquela parcela, né? Enfim, o quanto dessa parcela daqui é original, o quanto é da correção monetária, enfim. Mas vocês não devem estranhar o fato de, numa tabela price, você ter parcelas diferentes quando você está diante de uma cláusula de correção monetária, certo? Então, a correção monetária significa eminentemente, na pura razão, uma correção monetária é uma correção do saldo devedor pelo valor da inflação, entende? Não significa outra coisa. É para pagar correção monetária nesse empréstimo? É. Isso significa o quê? Isso significa que seu empréstimo, o saldo devedor do seu empréstimo, vai ser atualizado pela inflação de período a período, certo? Quem viveu na década de 80, né? Estou aqui falando mais para eu, Cris, Mário, né? E outras pessoas que podem, enfim, conhecer uma situação feita essa, lembram-se dos contratos intermináveis da Caixa Econômica Federal. Vocês lembram isso? A gente pegava um financiamento da Caixa, pagava o apartamento todinho, aí no final do empréstimo tinha um tal de um saldo devedor que era maior do que o valor do empréstimo todinho. Vocês lembram dessa bagunça? Sim. Pronto. Isso ocorreu por quê? No processo de hiperinflação, né, de hiperinflação que a gente teve na década de 80, o banco tinha cláusula de correção monetária, obviamente, só que o governo instituiu uma lei dizendo que os bancos não estavam proibidos de cobrar correção monetária nos empréstimos das pessoas. Essa correção monetária deveria acumular e a pessoa pagar apenas no final. Isso no momento da inflação era baixa e ainda se podia pensar sobre isso, né?
no momento que a inflação começou a ser 1000%, 10.000%, 80.000% no ano, era óbvio que o valor dos empréstimos iam ficar bem baixinhos e a correção monetária ficou corrigindo ano a ano por essa inflação. Entende? É como se a gente não tivesse atualizado o saldo devedor aqui, ano a ano. Então, no final desse empréstimo, por exemplo, eu ainda teria um saldo a pagar de 11.799,16, considerando esses índices de inflação. Imagina considerando um índice de 80.000% ao ano, que era o caso, né? De 10.000% ao mês. Então, você imagina o quanto ficava para pagar, né? Hoje em dia é proibido fazer isso e a Caixa tem perdido sistematicamente todos os processos, né, que ela enfim, recebeu por conta disso, né? Mas o fato é que ela paga hoje por uma decisão burra do governo que contava com a inflação baixa quando, enfim, fez essa lei, né? E não foi efetivamente o que ocorreu na prática. Então, no SAM, a gente vai explicar melhor isso. Em todo sistema de amortização que tem correção monetária, certo? Significa que o saldo devedor vai estar sendo atualizado e que as parcelas vão ser recalculadas a cada atualização de saldo devedor. Entende? Deixa eu apagar. A cada atualização, a gente vai ter... Eu vou deixar a correção monetária aqui primeiro. Mais uma vez, vamos deixar aqui 100 mil reais, como o nosso caso. Vamos deixar os mesmos valores da inflação que a gente fez aqui no exercício anterior, para a gente ver como funciona a saque, né? Neste sistema com correção monetária. Então, mesma coisa, pessoal. No primeiro ano, eu vou ter uma correção monetária de 3% do saldo devedor, que vai dar 103 mil, né? A gente já viu isso lá no anterior. E aí a gente vai pegar, pelo saque, né? Pelo sistema de amortização constante, a amortização é calculada dividindo o valor do PV, no nosso caso agora, o PV corrigido, pelo número de parcelas, ou seja, 5. Então, vou pagar 20.600 aí de amortização. Os juros vai ser 10%, que é o nosso juros, pelo saldo devedor, 10.300, e a parcela, portanto, vai ser a soma dos dois. O saldo devedor vai ser o saldo devedor de 103 mil e não de 100 mil. O saldo devedor corrigido menos a amortização para dar o saldo devedor de 82.400. Eu vou ter agora uma correção monetária de 4%. 82.400 vezes 4%, 3.296, e esse vai ser o valor do meu saldo devedor com correção monetária. Agora eu vou começar tudo de novo. Pego a amortização e pego o saldo devedor e divido pelo número de parcelas restantes, que no caso é 4. Depois, os juros, que é 10% sobre o saldo devedor corrigido. Então, a minha parcela vai ser a soma dos dois. Logo em seguida, saldo devedor corrigido menos amortização, 64.272, que vai ter uma correção de 5%, né, durante o ano, durante o próximo ano, e o saldo devedor vai ser 67.485.
Mais uma vez, esse saldo devedor vou dividir pelo número de parcelas restantes, dividido por 3, multiplicar o saldo devedor corrigido por 10%, que é os juros, e, portanto, a parcela vai ser a amortização mais juros. E o saldo devedor corrigido menos a amortização, 44.990. Correção monetária vai ser de 2,5%, 1.124, e o saldo devedor corrigido, a soma dos dois juntos. A amortização vai ser uma divisão do saldo devedor por 2. Os juros vai ser 10% de saldo devedor corrigido e a parcela vai ser 7.000. O saldo devedor vai ser o saldo devedor anterior corrigido menos a amortização e a correção monetária vai ser de 2% agora do próximo ano, que vai corrigir o saldo em 23.518. E esse vai ser o valor da próxima amortização, sem sombra de dúvidas, junto com os juros, 10% de 23.000, e a soma dos dois vai ser a parcela. Saldo devedor, 0, correção 0, e correção com... E saldo devedor, correção monetária, também 0. Alguma dúvida? Não, Ju. Quando eu vou fazer essa, professora, é só seguir aquela orientação que a senhora deu, passo a passo, né? Uhum. Primeiro calcula Pode seguir o mesmo processo, só que vai ser diferente porque a gente vai acrescentar a correção monetária, né? e sempre deve pegar o saldo devedor corrigido para, enfim, fazer o cálculo da próxima amortização. Uhum. Essa é a chave do Certo. sistema, certo? Ok. E o sistema SAM é a mesma coisa, pessoal. Né? A mesma coisa que a gente vinha fazendo antes. Em que sentido? É a média aritmética entre os dois sistemas, né? Então, a gente tem que ver a parcela 1 do price mais a parcela 1 do saque e tudo isso dividido por 2. Né? E isso vai dar a prestação do primeiro. Saldo devedor corrigido. Mesma coisa aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Então, a gente sabe que a média da correção monetária aqui é 3 com 3, né? Que vai dar R$3.000. Aqui é 3.000 mais 3.000 dividido por 2 dá exatamente 3.000, né? 10.000 é 100. E aí segue os juros, mesmo passo a passo. Calcula a primeira parcela, depois calcula os juros, e aí diminui um pelo outro e vai dar a amortização. O saldo devedor vai ser 103.000 menos 18 e vai corrigir pela inflação mais uma vez, né? Só que vai ser as médias que já estão lá, né, pessoal? Então, você pode só... Ah, colar. Isso não, é colar fórmula. Isso são as médias das correções monetárias. Isso são as médias das parcelas, né? E aí, os juros vai ser sempre 10% do saldo devedor corrigido. A amortização,
Posso copiar isso aqui também, que vai dar tudo a mesma coisa. A amortização sempre vai ser a diferença de um para o outro. E o saldo devedor aqui também. Diferença de 1 centavo. Professora, deu diferença de 1 centavo. Não tem problema, pessoal. Nesses sistemas de amortização, que é média entre um e outro, super tranquilo. Um minutinho só que o meu ar-condicionado começou a falhar aqui. Deixa eu ver o que é. Beleza, pessoal? Infelizmente ou felizmente, né, cai pouco questão sobre correção monetária em sistemas de amortização, como esses que a gente está vendo, e o máximo que ele faz é pedir o valor da correção monetária, né? Muito difícil ele pedir para você, né, calcular a parcela a partir de uma correção monetária, isso é mais difícil. Mas calcular a correção monetária, ou seja, o valor da correção monetária, é possível. Mas também a última vez que isso aconteceu faz, acho que uns 8 anos, né? Então, enfim, é um assunto pouco utilizado. Eu digo que ele é mais útil, vamos dizer assim, do que é mais útil para a vida do que para a vida acadêmica, né? Para a vida de verdade do que para a vida acadêmica. Podemos continuar? Podemos, professor. E esse último assunto que a gente vai falar hoje é exatamente o sistema de amortização em moeda estrangeira, certo? É o último assunto para a disciplina como um todo. Enfim, é mais comum para empresas, né, do que para a gente, efetivamente. A gente, pessoa física, né, não toma empréstimo em dólar e muito menos investe em dólar, né? Isso é para geralmente grandes investidores. E quando se faz isso, geralmente se faz via empresas, né? Então é um assunto que interessa mais as empresas, né? Interessa mais o mundo empresarial. E ele não funciona, né, de forma muito diferente para quem já conhece e já sabe como é que faz operações de câmbio, certo? Então, como vocês sabem, né, como vocês já sabem, existe nacionalmente, né, em todos os países tem uma moeda própria, né, tem a sua moeda própria, mas eles convivem também, né, pelos Estados Unidos ser um país que possui muita incidência comercial no mundo todinho, acaba existindo uma referência muito grande das operações em dólar, né? Em dólar, em euro e mais recentemente em iene, né? Iene, é assim? Nem me lembro como é que se escreve iene, pessoal. Desculpem a burrice, mas me esqueci agora. Então, como a gente faz muitas transações comerciais nessas moedas, existe uma cotação dessas moedas quando comparadas ao real. Então, vou abrir a internet agora.
Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela do computador para a gente fazer juntos. Cotação, moeda estrangeira. Pronto. Vou fazer uma pesquisa de cotação de moeda estrangeira. Melhor câmbio, eu vou botar aqui. O professor é a do Japão, é? É a da China. Não. Está dizendo Japão aqui é iene. Iene, né? No caso da China, né? É China. Acho que China é Wang. Ele diz iene japonês. Iene japonês, não é? Aí a senhora está falando... Eu tô falando das moedas chinesas. Mas vamos cá, vocês estão vendo aqui, né? Então, ó, eu tenho um dólar fechando hoje. Estou aqui com a página da UOL aberta, certo? Então, o dólar fechou hoje em 4,8550, certo? 4,8550. Vou copiar isso lá da nossa planilha. Para eu comprar $1 no Brasil, eu tenho que ter R$4,855, certo? É isso que significa. E para comprar €1, eu preciso de R$5,478. Sempre comparado com R$1, certo, pessoal? Não é com o real, é com R$1. Isso é o preço de R$1. Eu quero a moeda agora da China. Tem peso, China. É o Yuan. Tá vendo que eu tava... Yen é japonês, o Yuan é chinês. Então, ó, um Yuan é R$0,69. Vamos aqui. Estou botando as 3 moedas para a gente comparar, porque são as 3 operações que a gente mais faz, né? Em euro, em yuan e em dólar. Vamos agora voltar para o nosso Excel, certo? Então, vamos supor que você vai fazer uma operação de investimento em um desses países. Você tem um capital de R$10.000, certo? Para fazer. Eu deixei com muitas casas monetárias, mas eu não quero aqui. Eu tenho um capital de R$10.000 para investir num prazo de 2 anos. Certo? E nesse prazo de 2 anos, eu vou fazer essa operação aqui nos Estados Unidos. Quanto eu vou investir? Isso é o primeiro tipo de pergunta que surge, certo, pessoal? Se você tem R$10.000 disponíveis para investir, você vai investir nos Estados Unidos, o seu PV lá não vai ser R$10.000, vai ser R$10.000 dividido por 4,855 dólares. O que você vai investir é $2.059,73. Tá claro para vocês isso? Se você vai investir na Alemanha, o seu PV vai ser de R$10.000 dividido por 5 euros, R$5,478. Ou seja, você vai investir €1.825. E se você vai investir na China, o seu PV vai ser R$10.000 dividido por 0,69. Você vai investir $14.492,75 wangs. Beleza? O prazo vai ser o mesmo para todos, pessoal, né? Ai, minha luzinha, não faça isso não.
O prazo vai ser o mesmo para todos. 2 anos, né? Enfim, a gente já tem o prazo aqui da operação. Vamos dizer que nos Estados Unidos eu consegui uma taxa de juros, vamos dizer que é a mesma taxa de juros, certo, pessoal? Não quero complicar, não. Que você vai ganhar aqui por ano 12%. Em dólar, em euro e em won. E eu quero saber qual é o meu valor futuro dessa operação. O meu valor futuro dessa operação, pessoal, vai ser nessa operação em dólar. Então, eu tenho que calcular o FV a partir desses números que estão aqui. Ou seja, 2.059,73 CHS-PV, 2N, 12I, FV. Quanto é que dá esse FV? 2,583,73. Certo. Repete para mim, Cris, que eu não escutei direito. 2.000 dólares, né? Sim. 583,73. Segundo a opinião médica aí, chegou? Deu isso também aqui no meu. Sim. Pronto, maravilha. Aqui na Alemanha vai dar quanto? €2.289,88. 2.000 289,88. E na China, quanto é que vai dar? R$18, 179,71. Yuan. Massa, certo? Esse é os valores. Isso aqui foi em 2020. Vamos dizer que em 2021 a situação dessas moedas vão estar diferentes. Isso é normal, né, pessoal? Você comprou o dólar hoje por tantos centavos e ele vai valer um outro valor no futuro, enfim. É bem normal isso. Depois, em 2022, né, o dólar ele vai ter sofrido uma desvalorização de 20%. Então, eu vou reduzir 20% aqui no dólar, certo? Eu vou diminuir também aqui 10% no euro, né? Vou dizer que a cotação do euro em 2022 vai ser esse. E vou valorizar um pouquinho o yuan. Vou dizer que o yuan aumentou aqui 15%, certo? Então, essas vão ser as novas cotações de dólar das moedas no futuro, certo? E aí, geralmente a pergunta que essa questão faz é: qual foi a rentabilidade do investimento em real? Certo? E aí, essa é a pergunta. Veja, eu nos Estados Unidos, quando fiz a operação em dólar, né, aqui, deixa eu botar aqui até um negocinho diferente para a gente saber. Quando eu fiz a operação aqui em dólar, né, eu não calculei ainda quanto eu ganhei em real, né? Porque em real, no FV em real, esse daqui é o FV em dólar, eu vou botar USD. E aqui, BRL, que é a sigla do real, certo, pessoal? Então, USD e BR. Então, eu vou ter 2.583 dólares e em real, quando eu voltar esse dinheiro daqui a 2 anos, eu vou ter 10.035 reais e 21 centavos. Estão entendendo? Eu dividi para trazer de real para dólar e para trazer do dólar para real eu multipliquei. Agora, na Alemanha,
Vamos ver o quanto eu vou obter. Vou botar outra corzinha aqui, vamos botar verde. O FV em euro foi 2.289, mas o FV em real vai ser 2.289,88 vezes R$4,93 e poucos centavos, que vai dar igual a 11.289,53. E na nossa China comunista, nós temos esse FV em, não sei como é que é o yuan, mas vou botar assim, YUA, vai ser 18 mil e pouco, mas o meu FV em real vai ser 18.189,71 vezes 79 centavos, 14.425 e certo? O meu, deixa eu botar mais linha aqui. O meu PV em real foi R$10.000, certo, pessoal? Em todos os casos, foram R$10.000. Em todos os casos, o prazo foi o mesmo, 2 anos. Qual é a rentabilidade do meu investimento em real? É a pergunta que diz qual é a taxa de juros em real, considerando apenas essa operação em real que foi feita. Essa daqui. Na minha HP, como é que eu vou fazer? 10.035,21 FV, 10.000 CHS PV, 2N I. Quanto é que dá esse I aqui? 0,18. 0,18 ao ano. E na Alemanha? R$6,25. E na China? R$20,11. Certo? Então, perceba como as taxas de juros em dólar são diferentes, em reais são diferentes devido a apenas a cotação. Para vocês entenderem o papel da cotação da moeda nesses casos, certo? E ainda tem mais, né? Eu estou prevendo aqui uma desvalorização, mas isso pode aumentar a valorização, pode diminuir, enfim, tanto faz. O fato é que, para decidir se você deve investir no Brasil ou se você deve investir nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na China, os investidores fazem essas contas. E eles têm que fazer apostas de quanto é que vai ter a taxa de dólar, né, a taxa de câmbio desses países no futuro, quando eles vão pegar esse investimento. E é a partir dessas apostas sobre a taxa de câmbio no futuro que se vai investindo ou não dinheiro fora. Estão entendendo? Porque não tem como prever qual vai ser a taxa de juros, não tem como dizer qual vai ser a taxa de juros. Se tem apenas como estimar a partir de elementos, enfim, que é uma aposta, né?
Então, mas essas são as contas. Então, se o investidor tem no Brasil a possibilidade de fazer um investimento que tem uma rentabilidade de 10%, ele não vai nunca fazer um investimento nos Estados Unidos, nem nunca vai fazer na Alemanha. Ele só vai fazer se for na China, porque na China está com uma taxa de juros superior em reais do que a taxa que ele está conseguindo no Brasil, que é de 10%. Entendem? E por isso que nem sempre processos de desvalorização monetária ou valorização monetária são bem vistos de qualquer perspectiva, entende? Então, você tem uma perspectiva de quem compra dólar, né? Uma pessoa que compra dólar porque faz investimentos no interior, ele geralmente não gosta, né, quando o dólar cresce, mas se ele vê perspectivas de uma baixa na cotação no futuro, ele vai comprar, né? Porque quando ele trouxer, né, se ele visualizar uma perspectiva de aumento da cotação, ele vai fazer o investimento porque ele sabe que no futuro, quando o dólar estiver em alta, ele vai nacionalizar o dinheiro e ele vai ganhar mais, né? E todas essas altas e baixas, elas vão fazer parte desse processo, né, de cálculo do que é melhor, né? Se fazer investimentos no Brasil, fazer investimento nos Estados Unidos, etc., a partir desses cálculos aqui. Beleza, pessoal? Eu queria fazer um exercício dessas duas questões, né? Dessa questão especificamente, porque essa questão aqui, galera, sempre cai em toda a prova da FGV, pelo menos uma questão sobre empréstimos em moeda estrangeira, né? Enfim, sistemas de amortização em moeda estrangeira. Na minha prova também vai ter questão sobre isso, então eu queria fixar um pouquinho mais. Mas eu queria fixar com uma prova. Eu queria fixar a partir da elaboração da prova do ano passado. Então, eu queria que vocês todos abrissem aí, por favor, a prova do ano passado. Já está lá no Classroom, numa pastinha chamada Provas Anteriores, né? Lá em material didático. Então, vocês vão até o tópico material didático, tem provas anteriores. E dentro dessas provas anteriores tem a prova de matemática financeira do ano de 2019.2. Por favor, abram lá para a gente fazer. Enquanto eu abro aqui. P2, né? Não vamos fazer a PS, não. Vamos fazer P2. Quem conseguiu aí dar um legal, por favor? É P1 ou P2, professora? P2. Não tô achando não, professora. Só Também tem a P1. não. Só tem a P1, professora. Só tem a P1. Tá, peraí. É a 2019.2? Sim. Eu achei. Olha. Tá onde, querida? Vai lá em Não material encontrou nem provas didático. anteriores? Material didático, provas anteriores. Oxente. Vamos lá. Eu botei provas anteriores só. Pode ser que eu esteja fazendo errado. Provas É P1 ou anteriores. P2? P2. Ela tá de... Ah, professora, é porque eu vi aqui 2019.2, mas realmente é P1 que tá aqui, não tem P2 não. Tá, deixa eu voltar lá, então. Eu achava que eu conseguia mandar coisas aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Não.
Mas já tá abrindo o Classroom aqui, galera. Um minutinho só. Eu conferi tanto isso, galera. Provas anteriores. Vamos editar aqui. E adicionar o arquivo da prova e do gabarito 2019.2. Não tá aqui. Aqui. Nova Roma. Disciplinas, matemática, provas anteriores. Eu vou botar todo 2019. P2 e PS. 2019 em 1 e 2. É tudo já por aí. Pronto. Ok, professor. Massa. Eu tô vendo aqui a hora, tá quase na hora da gente fazer um intervalozinho. Então, acho que é melhor a gente fazer um intervalo agora, de 10 minutos, para beber água e tomar um café. E a gente volta já para fazer a prova. A gente vai começar com a questão. Já vou dizer para vocês. Dólar. Deixa eu procurar por dólar. Não tem moeda. Não tem estrangeiro. Teve esse manual? Escolhi um ano ruim. Deixa eu ver se tem 19, P2. Moeda. Dois anos que não tem, galera. Provas assim. Vou ver se eu acho alguma questão pra gente fazer, nem que seja uma. Vou só achando a minha folha de exercício. Pronto. Então, antes de fazer a prova, deixa a prova aí aberta. Mas a gente vai fazer uma folha de exercício que eu tenho aqui dessa sessão 9. Vou postar aí para vocês daqui a pouco. Mas a gente só vai fazer uma questão relacionada aqui, certo? Depois eu queria já que a gente partisse para fazer uma prova. Depois a gente faz algumas questões hoje. E a gente termina de fazer essa prova no sábado que vem, na nossa última aula no sábado, ok? Quem não está participando das aulas no sábado está conseguindo assistir depois as aulas? Deixa um legal aí, se sim. Ou não deixa legal se não, né? Juliana, você Oi. vai fazer a prova P2, né, do segundo semestre Sim, de a Lana tá... 2019, né, P2. Isso. Pronto, a Lana tá curtindo as aulas, a Lana tá ajudando. Oi, professora, tá sim. O Maravilha. fato de estar sendo gravada é bom porque a gente pode ver. Certo, maravilha. O Will também tá assistindo, né? O Will Massa. Paulo tá assistindo também, maravilha. É isso, pessoal. Assistam, que a gente tá fazendo um monte de exercício lá, certo? Esse sábado a gente conseguiu fazer uns 12 exercícios, foi bom. Então, hoje a gente começa a fazer essa prova, a gente termina no sábado, com preparação para a prova na semana que vem, ok? Vou parar a gravação aqui. Vocês, por favor, me lembrem de voltar a gravar quando eu voltar. E a gente volta às 20 horas e 23 minutos. Até daqui a pouco. Ok.
Obrigada, José. Pronto. Quanto é que deu? Deu 34,77. Em real. E em dólar, só por curiosidade. Não é isso que ele pergunta, né? Mas só por curiosidade. R$ 33. Certo, pessoal? Ele deu esses dados aí em dólar. Mas ele pode dar em real para você converter para dólar. Ele pode dar em dólar para você converter em real, que for o caso aí. Enfim, as possibilidades são múltiplas. Nessa questão de qual é o valor que ele dá, qual é que não dá, essa coisa toda. Ok? Então, vou botar aqui seção 9. No caso dessa, seria só o 34,77, né, professora? A resposta? A Que resposta ele fala em real. ok. Exatamente. Isso é uma coisa que vocês devem prestar muita atenção, certo, galera? Sempre saber quando a operação está em moeda estrangeira, em que moeda ele está fazendo a pergunta. Porque aí você deve se focar naquela moeda para você tirar os elementos que você deseja. Se ele pedisse a taxa de juros efetiva em dólar, a gente nem precisava converter para real, entende? Então vocês têm que, enfim, se ligar na pergunta para que a resposta seja correta. Vamos começar a P2 de 2019.2. Podemos? Primeira questão da prova. O valor atual de um título descontado 4 meses antes de seu vencimento a uma taxa de desconto de 24% ao ano é igual a 19.320. Para esta operação, utilizou-se o critério do desconto comercial simples. Se fosse considerado uma taxa de desconto igual a 75% da taxa anterior, o valor do desconto desse título seria mais próximo de... Bom, primeiro é preciso dizer algumas coisas. Essa é uma questão relativa a desconto comercial simples. E a gente viu lá na seção 5. Tranquilo? E quais são as variáveis que ele me dá aí, pessoal? Alguém tira do mudo, por favor, me dá as variáveis que ele oferece.
E aí? Começou já revisando desconto, pessoal. É ótimo. Período, né, professora? Ele diz que é Nós 4 temos meses. o período de 4 meses. O que mais? Ele fala duas taxas. Primeiro ele diz 24%, depois 75%. Isso. À primeira vista, eu trabalharia com 75%. Não sei se eu estou certa. Veja, Porque mas ele só está dizendo lá em cima, né? Mas essa é a questão. O valor atual de um título descontado 4 meses antes do vencimento a uma taxa de 24% ao ano. Então, veja, esses 4 meses é referente a 24% ao ano, entende? Está na mesma sentença. Então, a gente não pode desconectar os dois. Porque esse título foi descontado 4 meses antes, a uma taxa de 24% ao ano, e ele é igual a 19.320. O que é igual a 19.320? Nessa questão. Esse número refere-se a quê? Ao PV. É o PV, ou como a gente chama no desconto, o valor atual. 19.320. Tá cortando para mim. A minha internet, será? Tá cortando para você? Ah, também. Eu pensando que era minha internet. Eu acho que cada professora. Travou sem internet. Acho que ela caiu. Ah. Não, tá aí. Pessoal, minha internet está instável porque começou a chover aqui. A gente está com essa novidade aqui. Chove e a internet fica instável. Vocês estão me escutando? Agora sim. Sim. Pronto. Então, se eu cair, eu volto, certo? Fiquem aí que eu volto. Mas ela está meio instável mesmo, a internet. Está aparecendo aqui. Sua internet está instável. Bom, mas aqui é desconto comercial simples. Aí ele diz, se fosse considerada uma taxa de desconto igual a 75% da anterior, ou seja, ele está dizendo de outra operação, entende? Se tivesse uma outra operação com uma outra taxa que fosse 75% da anterior, ou seja, seria 18%, o valor do desconto desse título vai ser de quanto? É essa a pergunta. Estão entendendo? Sim. Quem não entendeu, por favor, fale agora. A senhora botou 18% em cima do valor, foi? Não entendi, não. Porque não era 75%? Eu Também botei, entendi, ó. não. 75% de 24%. Quanto é 75% de 24%? Façam na HP. Ah, ele tá falando em cima da taxa, né? Ah, certo. Eu não tinha entendido essa. Ele fala, ó, 75% da É isso mesmo, 18, anterior. Uhum. Então, aqui eu tenho uma operação 1 e aqui eu tenho uma operação 2. Certo? E eu quero aqui o valor do desconto. No valor do desconto, pessoal, a fórmula, qual fórmula que eu preciso para descobrir o valor do desconto aqui nessa operação 2? Desconto é igual a quanto? A N vezes D vezes N, N, né? DN, exatamente.
Então, eu só tenho o valor do desconto aqui, a taxa de desconto. Eu preciso do valor nominal e eu preciso do prazo. Mas o prazo já está aqui, né, galera? A operação 2, o prazo ele se mantém. Ele não fala nada de alteração de prazo. Então, para eu conseguir saber esse valor do desconto, eu preciso saber o valor do título. Eu preciso saber do valor nominal. Certo? Entendido? Só que aqui eu tenho 3 variáveis, galera. Será que eu consigo também descobrir aqui o valor nominal? Se eu conseguir, que fórmula vai ajudar a gente? VC é igual a N menos DC, né? Exatamente. Veja, existe desconto comercial é igual a NDN, certo? Isso é o que é o mesmo daqui, né? Mas aqui a gente não tem o valor do desconto e a gente não tem o valor nominal. Então aqui nessa fórmula a gente não tem 2 variáveis, a gente não vai conseguir reunir, certo? Vai ser BC Isso. igual a BC. N1 menos D vezes N. Exatamente. Ou seja, 19.320 é igual a N, 1 menos 0,24 vezes 4 dividido por 12, porque a taxa está em ano e o prazo está em mês, pessoal. Lembrem sempre, por favor, de fazer essa adaptação. Quanto é que dá N? Deu 21 aí? Sim, sim. Maravilha. Se o valor nominal é 21, a gente já está preparado para, na operação 2, saber de quanto seria o desconto. D vai ser igual a 21.000 vezes 0,18 vezes 4 dividido por 12. Mais uma vez, porque a taxa está ao ano e o prazo está em meses. Quanto é que dá o valor do desconto? 1.260. Desconto é igual a 1.270. Letra? E 60. 60. Letra? Letra A. Ah, Letra A? Isso. Essa questão, pessoal, ela é fácil, média ou difícil? A senhora fazendo ficou fácil. É a velha resposta, fácil para quem estudou, né? Ela devia ser uma questão de médio dificuldade, certo, pessoal? Não seria, por exemplo, uma questão para a gente fazer logo de cara. Ah, vou sentar aqui e vou fazer a primeira questão. Não, né? É bom a gente fazer na segunda rodada, porque tem questões mais fáceis do que ela aí, soltas pelo ar, certo? Mas ela também não deve ser uma questão difícil, porque no final das contas você só precisou da aplicação de 2 fórmulas que estão disponíveis na prova para você resolver a questão, certo? Então, devia ser uma questão de média dificuldade. Eu estou botando esse parâmetro aqui
Só para você entender o quanto você deve estudar mais ou menos de cada questão, né? Enfim, de cada assunto, de cada questão que vai surgindo aí. Beleza? Vamos para a segunda? Se Gustavo antecipasse o pagamento de uma dívida de R$ 3.200, teria um desconto simples proporcional pro rata de 4% ao mês. Gustavo, então, pagou a dívida 75 dias antes do vencimento. Nessa condição, o valor que Gustavo pagou pela dívida foi mais próximo de... Que variáveis nós temos aí, pessoal? PV de 3.200. PV não. Se Gustavo antecipasse o pagamento de uma dívida de 3.200. Então, se É ele valor tá, nominal, professora? se ele está antecipando, é um valor nominal, é um FV, certo? De 3.200. O que mais? Tem a taxa, né, de 4% ao mês. Tem uma taxa de 4% ao mês. O que mais? E o prazo de 75 dias. E o prazo de 75 dias. Que a bateria está acabando, vou ter que ajeitar isso. O N de 75 dias. Ele quer saber o quê? Quanto foi que ele pagou pela dívida? 75 dias antes da dívida, certo? Rapidinho, eu vou aparecer de novo. Vou só ligar aqui meu computador na fonte. Ou seja, ele quer saber o quê? O valor que ele pagou pela dívida, né? Ou seja, o valor atual. É. Beleza? A pergunta é, que tipo de desconto, galera? É um racional simples. Exatamente. É o racional simples, principalmente, pessoal, com os juros simples aí expostos. E aí a gente tem que se lembrar que o juros simples e o racional simples é a mesma coisa. Então, aqui a gente está falando de seção 5, desconto racional simples. Se você não chegasse a isso, se você chegasse aos juros simples, daria no mesmo, galera. Seção 2, juros simples. O resultado vai ser o mesmo. Qual é a fórmula que vai ajudar a gente a achar esse valor atual?
CVR igual a N sobre 1 mais IN, né? PR, Não. valor racional atual vai ser igual a N dividido por 1 mais IN. Ou seja, R$ 3.200 dividido por 1 mais 0,04 vezes 75 dividido por... Isso aí, né? Sei não. 75 dias, 4 meses. Como é que a gente converte dias em meses? Perdão. Por 30. Exatamente. Quanto é que dá o VR? Exatamente esse valor. 2.909,09, ok? Sim. Certo. Letra? Tem não, Tem que fazer professor, outra esse conta valor não. aqui? Só se for D. Exatamente. Tem que fazer Percebam outra- como está diferente os valores, certo? Eu acho que essa questão foi anulada. Deixa eu ver, porque semestre passado teve muita questão anulada. Mas deixa eu ver aqui se foi o caso. Vocês estão com gabarito aí também. Quem quiser abrir o gabarito, fica à vontade. Ui, Foi anulado. Tá com asterisco. exatamente. Foi anulado. Então, por esse fato, né? Pela diferença ter dado muito grande. Mas vamos lá. Qual vocês teriam marcado? Qual é o Tem que fazer mais outra conta. próximo? Isso, tem que fazer uma outra conta, exatamente. Mas preparar para a guerra é assim, Mário. Tranquilo. Tô bem assustado, mas tudo bem. Não vai dar tão diferente assim, não, né? A gente vai antecipar um pouco isso. 98, 91 e 2. 2.909. Está mais próximo de letra A, B, C, D ou E? Letra A. Letra A de amor. Eu vou botar aqui A barra A de anulada, certo? Vou colocar aqui A de anulada. Dúvidas? Pegou?